Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é um dia muito especial, o Dia das Mães. Todo dia é especial, mas hoje elas merecem uma atenção especial, né? Essas nossas mães queridas, nós temos que estar valorizando todos os dias. Vou pedir às crianças e os adultos também ter mais reverência agora, né? No momento de culto, nós estamos em culto, né? Então, vamos, é isso aí. Obrigado, irmãos. A maravilha é essa, que todos ouvem, né? Oh, delícia, Deus é maravilhoso. Então, queridos, hoje um domingo especial, um domingo ensolarado aí, nós estamos alegres, vamos continuar assim, né? Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora, que encontra no livro de... Uma leitura bíblica, gostaria de... não vai ser projetado, né? Então, Deuteronômio 5,16 e logo depois Provérbios 23, 25. Eu vou ler aí, quem tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar, assim nós vamos fazer. Vejam bem o que nos diz a palavra. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aí está no Deuteronômio 5,16. Agora, Provérbios 23, 25, a palavra de Deus nos diz o seguinte: alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se ao que te dá a luz. Que maravilha, né? Eu vou convidar aqui nosso irmão Marquinhos, que vai estar aqui nos falar uma palavra aqui de gratidão. Ele é casado, mesmo jovem casado, tá? É jovem, né, Marcos? Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente porque nessa última semana meus pais estavam com Covid e a minha mãe esteve bem mal no hospital, mas, para a graça de Deus, ela está bem. E assim, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Tem tantos filhos que perderam a mãe nessa pandemia, e que agora é só o Espírito Santo de Deus para abençoar, para consolar, né? Então, eu gostaria de orar aqui, agradecendo a Deus, né? Porque Ele nos deu a dádiva, né, de ainda termos mãe, né, termos uma mãe para passar um dia com ela, mesmo à distância, né? Então, vamos orar aqui, irmãos. Deus Santo, Deus de paz, Deus de amor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel. Agradecemos a Deus porque, mesmo, Deus, em meio à pandemia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de uma forma maravilhosa das nossas vidas. Neste momento, eu coloco nas mãos do Senhor a vida, Deus, das mães, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar, ó Deus, ensinando, ó Deus, a elas a dirigirem, ó Deus, os seus lares, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, e capacite elas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu coloco, ó Deus, também no Teu altar a vida, Deus, daquelas pessoas que neste ano perderam, Deus, as suas mães e tiveram a vida, Deus, perdida, Deus, nesse vírus, ó Deus. Eu entrego no Teu altar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo console, que o Teu Espírito Santo vá de encontro, Deus, à vida dessas pessoas. Em especial também, ó Deus,
a vida da Silvana, ó Deus, que é uma vizinha nossa, que perdeu seu filho, que neste momento o Senhor possa visitar ela, ó Deus, que o Senhor possa abençoar ela em nome de Jesus. Não sabemos o tamanho da dor, mas o Senhor sabe, e pedimos que o Teu Espírito Santo console, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me deu uma família, me deu paz, ó Deus, e eu sou muito grato por isso, ó Deus. Abençoe, ó Deus, o nosso culto, abençoe, Deus, todas as mães que estão presentes, que estão assistindo online, que o Senhor dê, Deus, um domingo abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ar nos pulmões? O que é isso? Aqui fora está tão frio, lá dentro estava mais quentinho. Buá, buá. Quero voltar para lá, e quando choro, colo de mãe resolve. Dor de barriga, joelho ralado, medo do escuro, dedo furado, e quando choro, colo de mãe resolve. Não sei a lição, tenho amigo brigão, não quero ir para a escola, que medo de prova. E quando choro, colo de mãe resolve. Leitura da Bíblia, fazer oração, decorar versículo, cantar a canção. Me leva no colo para a escola dominical e lá eu aprendo que Deus é muito legal. Agora cresci, já posso andar, correr, pular, mas se eu chorar, será que ainda posso no seu colo chorar? Acho que eu vi um sim. Aprendi que Deus cuida de mim e eu posso descansar e me aquietar, assim como uma criança se aquieta e descansa no colo de sua mãe. Mas desconfio que, quando for grande, seu colo ainda vai querer me oferecer. Mas hoje, mãe, nós queremos te dizer, se um dia precisar, colo de filho e de filha não vai faltar. A mulher que é mãe não é apenas mãe. Ela é, antes de tudo, um ser único, com virtudes, falhas, dificuldade, aprendizados, sonhos, desejo, e tudo o que faz parte da vida de uma pessoa. Mas também é filha, é irmã, é esposa, é tia,
é avó, é amiga, companheira. Mas também precisa de afeto, cuidado, carinho, força, uma boa conversa, um passeio. Mãe, como todas as pessoas, precisa de força, fé e da graça de Deus. Hoje queremos oferecer às mães 9 pérolas da palavra de Deus, 9 preciosidades do que o Senhor podem ajudá-las a viver com mais fé, mais força e mais dependência da graça divina. Às vezes, uma ostra é invadida por um grão de areia e, para se proteger, lança sobre ele camadas de uma substância que o transformam lentamente em uma pérola, uma joia de grande valor. Que vocês, mães, possam fazer das diversidades histórias de fé, que possam abençoar muitas pessoas. Deixa Deus escrever sua história, fazer parte da sua história. Amém? Deus abençoe e parabéns a todas as mamães. Romanos 5:5. Deus derramou o seu amor no nosso coração. Segunda pérola, Provérbios 15:13. O coração alegre formoseia o rosto. Terceira pérola, João 14:27. Deixe-vos a minha paz vos dou. Quarta pérola, Números 14:18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Quinta pérola, Provérbios 31:26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Sexta pérola, Salmo 59, versículo 10. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Sétima pérola, Salmo 119, 130. Escolhi o caminho da fidelidade. Oitava pérola. Um grande espírito, manso e tranquilo, é de grande valor para Deus. Nona pérola, 2 Pedro 1, 5, 6. Associai com a vossa fé o domínio próprio. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga, quem te conhece te quer, mãe, você é pra mim. Eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do
que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Amém. Haja coração, né, mães? A minha oração é que todas vocês recebam com muito carinho todas essas palavras que nós desejamos aqui através dos homens, dos filhos, para o coração de vocês. Que vocês possam se sentir abençoadas nesta manhã. E não podemos deixar de falar daquilo que Deus também tem colocado em nosso coração, através da palavra dele ao seu coração. E por isso, nesta manhã, eu quero falar a respeito de uma mamãe e aquilo que Jesus fez na sua vida. Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Está ótimo. Não, está ótimo. Tá bom, Deus abençoe. Lucas 7 diz assim a palavra do nosso Deus. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E então, Jesus o entregou para quem? Para sua mãe. E o medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu esta notícia por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por esta manhã tão especial que aqui estamos. Obrigado, Senhor, por cada mamãe aqui presente, por cada mamãe que está em casa também nos assistindo. Obrigado a Deus pela vida da minha mãe, Maria Creuza, que está agora em Nova Friburgo. Obrigado pela vida dela na minha vida. Pai, quero também colocar a vida da irmã Margarida no teu altar, naquela UTI, ali em Belo Horizonte, em pleno Dia das Mães. Que o Senhor fortaleça a tua serva. Cure, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está acima da medicina. Peço pelos seus filhos, pela sua família. Ó Deus, somente o teu consolo para ajudar tantas mamães que hoje também estão chorando a perda de seus filhos. Tantos filhos que hoje estão aqui e talvez já não tenham mais as suas mamães. Que o Senhor esteja tratando de cada um nesta manhã com o bálsamo dos céus, através da tua palavra. Usa, ó Deus, a minha vida como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridas mamães e queridos irmãos aqui presentes também. Aqui está um texto muito conhecido por todos nós.
aqui tem um texto que nos revela um contexto de que Jesus estava agora iniciando o seu ministério terreno. E se vocês olharem os versos anteriores, vocês vão ver que ele estava vivendo momentos paradoxais no seu ministério. Porque ora, Jesus estava com uma multidão alegre, e ora, Jesus estava com pessoas em prantos, em pavor, em grande agonia. Ora, Jesus estava numa festa de casamento, e ora, ele estava num funeral. E é interessante que um dos acontecimentos recentes desse texto, que nós acabamos de ler, foi exatamente de onde Jesus estava vindo. Ele tinha acabado de curar o servo do centurião lá em Cafarnaum, e este homem, diz o texto, estava à beira da morte. E o seu senhor, que era um centurião, o que era um centurião? Um homem que comandava cerca de 100 soldados fortemente armados de Roma. Ele de repente chega e se lança aos pés de Jesus e clama a Jesus por ajuda. E ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até minha casa. Eu sou pecador. Mas eu creio que somente a tua palavra sendo dada aqui, à distância, o meu servo ficará curado. E foi isso que aconteceu. Jesus decretou a cura e a cura aconteceu. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé aqui em Israel. Aquilo impactou não só a vida daquele centurião, mas toda a comunidade, até porque as pessoas souberam: olha, não é que aconteceu mesmo, Jesus falou e quando ele chegou lá o homem não estava curado. E aí agora aquele povo está assim: que homem é este? Quem é esse Jesus que tem tanto poder até nas suas palavras? E aí o texto que lemos é a continuação dessa história que mostra que Jesus estava vindo de lá, exatamente de Cafarnaum, depois de uma cura fantástica, algo sobrenatural. Se vocês lerem, Cafarnaum é uma cidade mencionada na Bíblia muitas vezes, aliás, quase que se torna no quartel-general de Jesus Cristo na terra. Você vai ler a Bíblia e vai ver que Jesus entra e sai muitas vezes de Cafarnaum. Mas agora nesse texto que nós lemos, especificamente no verso 11, mostra-nos que Jesus agora entra de uma forma inusitada numa cidade sem nenhum valor, chamada Naim. É engraçado que quando eu era criancinha, e via jogral acontecendo, e o pastor pregando, e eu ouvia as professoras falando, eu sempre entendia as coisas mais ou menos do meu jeito. E quando falava a viúva de Naim, eu achava que Naim era o viúvo, era o marido dela que morreu. Eu sempre pensava: a viúva de Naim, coitado, Naim morreu, então ela é a viúva de Naim. Até entender que Naim era uma cidade. Isso levou muito tempo na minha cabeça, porque pouco se falava de Naim. E eu não sei quantos aqui já ouviram, talvez, falar de Naim, mas no seu significado. Sabe o que significa o nome Naim em hebraico? Alguém já pesquisou? Naim significa aquilo que as nossas mães são: bela e graciosa. Olha só, Naim, bela e graciosa. Para quem não sabe, Naim era uma aldeia, praticamente uma pequena cidade, mas muitos chamavam de vila ou aldeia, que ficava próximo ao Monte Hermon. Ou seja, era mais ou menos no sudoeste de Nazaré. E Naim está justamente na mesma região, talvez agora você vai lembrar mais, de Sunem. Lembram aonde vivia a Sunamita? Muita gente conhece a história da Sunamita. Então Naim ficava mais ou menos naquela região ali. Mas se vocês olharem, em momento algum, em toda a Bíblia, este nome desta vila, deste lugarejo, foi citado, a não ser agora, no Novo Testamento, quando Cristo vai realizar um grande milagre. Então Naim, exatamente uma cidade que podemos dizer que não tem nenhuma expressão, até mesmo para o plano de salvação de Gênesis a Apocalipse. E quando nós olhamos Lucas 7, nós começamos a entender que era uma cidade tão pequena que os arqueólogos acreditam que ali existia no máximo 300 habitantes. Tão pequena que era aquela cidadela. E é justamente em direção a esta cidade que Jesus agora resolve ir, depois de fazer um grande milagre na vida daquele servo do grande centurião. E aí eu fico pensando, as pessoas olhando para Jesus ficaram imaginando: para onde esse homem está indo? Aonde ele vai agora? O que ele vai fazer? Qual será o próximo milagre? E de repente Jesus começa a andar, e a multidão exultante, e começa a subir, fala: mas peraí, mas por que ele vai para esse morro? O que Jesus quer fazer lá em Naim? Mas eu vou seguir ele assim mesmo. E as pessoas subiram,
E as pessoas ficavam felizes porque ouviam Jesus falar coisas incríveis. As pessoas ouviram falar que aquele Jesus que elas estavam seguindo tinha curado paralíticos, cegos, mudos, surdos, todos que estavam perto dele eram curados. Então eles falaram: eu preciso estar perto desse homem chamado Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que é muito fácil eu e você acompanharmos a multidão quando as coisas estão boas, quando a notícia é maravilhosa, quando alguém está nos fazendo bem. E as pessoas queriam Jesus exatamente porque o grupo que estava com Jesus era um grupo alegre, era um grupo vitorioso, era um grupo de pessoas que foram abençoadas. Irmãos, como é fácil você estar num grupo quando tudo está bem, num ambiente em que tudo está bem. E por isso, nós começamos a ver que nesse texto vamos encontrar dois ambientes. O ambiente daqueles que estão alegres, celebrantes, mas o ambiente daqueles que estão chorando. E é nesse ambiente de alegria que o povo marchava, ouvindo Jesus falar, aquilo trazia paz, e Jesus caminhando em direção a Naim. Mas a pergunta que surge ao nosso coração é: por quê? Por que Jesus teve que escolher uma cidade tão pequena? Por que Jesus teve que ir para uma cidade no lugar de difícil acesso, na montanha? Por que Jesus vai escolher uma cidade como essa, que de fato não tem nenhum profeta que surgiu dali, ou teria alguma perspectiva futura para que pudesse realizar algo maior naquele lugar? Por que Jesus decidiu ir para Naim? Jesus foi para Naim exatamente porque lá em Naim havia uma mãe que estava chorando. Lá em Naim tinha uma mãe com o coração quebrantado. Lá em Naim havia uma mãe que estava muito ferida. E para poder dar atenção a esta mamãe ferida, sem se importar com fama, sem se importar com a multidão, Jesus passa por caminhos difíceis, tortuosos, para chegar até aquele lugar, aquele vilarejo, lá no topo daquela montanha, com uma única finalidade: derramar o bálsamo sobre um coração sofrido daquela mamãe. Meus queridos irmãos e irmãs, queridas mamães, Jesus transformou a tristeza desta mamãe em muita alegria. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta manhã também, mamãe. Ele tem poder para transformar o seu coração ferido, triste, abalado, e fazer de você uma mamãe que saia daqui celebrando ao Deus da sua salvação. Ele está aqui, Ele sabe o que tem feito você chorar, mamãe. É por isso que eu quero tirar algumas lições rapidamente desse texto, de como Jesus transformou a tristeza de uma mãe em alegria. Vamos falar juntos? Como Jesus transformou a tristeza de uma mãe em alegria. A primeira lição está no versículo 11. Eu vejo que Jesus transformou a tristeza desta mãe em alegria, porque ela, esta mãe, mesmo sofrendo, deu toda a atenção para Jesus. Esta mãe, mesmo sofrendo, deu toda a atenção para Jesus. Veja comigo novamente o verso 11, por gentileza. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Então uma multidão seguia Jesus porque ele era maravilhoso. Ao se aproximar da porta da cidade, porque Naim ficava na montanha, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Preste atenção numa coisa. No Oriente Médio, o cemitério é um lugar impuro. Então jamais um cemitério ficaria dentro de uma cidade. Aliás, todas as cidades, quando são construídas, normalmente você pode ver a história. Tem uma igreja e tem um cemitério próximo, e depois que as casas eram para ser construídas, porque seria anti-higiênico ter uma casa próxima ao cemitério. Por isso que eles tinham sempre o cemitério fora. Eles saíam da cidade para descer a montanha e sepultar mais ou menos na metade da montanha aonde ficava o cemitério. E o que eu acho interessante, que ao se aproximar então da cidade, ao se aproximar daquele vilarejo de Naim, aquele grupo estava saindo dali com uma forma muito estranha do grupo que estava subindo, porque não era um grupo comum, é um grupo que estava gritando, chorando, se lamentando, era um cortejo fúnebre.
E na frente estava sendo carregado um esquife aberto, porque no Oriente Médio esse é o costume quando alguém morre. Ele fica sem nada, apenas o corpo enrolado no lençol, com o rosto descoberto, e todos pranteando e levando em direção ao cemitério. E nesse texto diz que todos estavam chorando. E agora entenda uma coisa, nesse contexto também já existia as famosas carpideiras, lembram delas? Eram pessoas contratadas para chorar. É aquela pessoa assim, olha, esse aqui não vai deixar saudade. Então, na hora que morrer, contrate alguém para chorar, só para dar uma ideia de que era querida, né? Ai, meu Deus, eu amava tanto. Ai, Senhor, a pessoa nem sabe quem é, né? Mas era paga, tinha que chorar. E nesse caso aqui, ninguém foi pago. Todo mundo estava chorando, se compadecendo daquela mamãe. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar aquela cidade inteira ali, porque o texto diz que era uma cidade de Naim, e havia uma multidão saindo da cidade. Bom, se aquele vilarejo tinha de fato 300 habitantes, com certeza, em respeito àquela mamãe, ele simplesmente deve ter fechado tudo dentro daquele vilarejo e seguido o cortejo fúnebre, e foram se lamentando. E só fizeram isso porque aquela mulher era muito querida. Só fizeram isso porque com certeza aquele filho era querido. E agora eles estão vendo uma mãe viúva sepultando o seu querido e único filho. Uma mãe que acabou de perder o objeto de suas esperanças. Uma mãe que acabou de lidar com a perda dos seus sonhos, com a perda dos seus alvos, aquele que seria a razão da sua alegria depois da morte do seu marido. E mais, uma mãe que está caminhando em direção a um lugar que já era comum para ela, porque recentemente, provavelmente, ela tenha sepultado o seu querido esposo ali naquele cemitério, porque o texto diz que ela era viúva. E aí, para quem entende o contexto do povo judeu, se você olhar em Deuteronômio 25, eu não vou ler, do verso 5 a 10, uma mulher que tivesse um único filho, e se ele morresse, porque ele poderia herdar a propriedade dos pais e sustentar a sua mãe, e se ela tivesse sozinha, ela teria que casar com um parente próximo, ou com o irmão do seu falecido, ou então, se ninguém quisesse casar com ela, ela teria que se prostituir ou passar fome. E vocês encontram isso em Deuteronômio 25. Olha só a situação da mulher naquele contexto. Ela teria que vender o seu próprio corpo. Agora imagina, se ela já fosse uma pessoa idosa, ela não teria nem como fazer isso, ou seja, iria viver mendigando, necessitando de esmolas. Mas nesse texto é muito claro a nos revelar que esta mãe era querida. Se ela não fosse querida, ninguém estaria com ela naquele momento do sepultamento do seu filho. Naquele exato momento, ela recebeu daquela comunidade um grande amor. Todo mundo estava ali chorando com ela, e isso revela o caráter desta mãe, porque as pessoas realmente estavam abalados com a situação dela, as pessoas estavam se sensibilizando à dor daquela mãe. E meus irmãos, quando eu vejo isso, eu começo a imaginar como que esta mãe estava se sentindo. Uma mãe amável, uma mãe que estava sem marido, uma mãe que estava agora sem o seu filho, e de repente, neste exato momento, ela está agora caminhando para o cemitério, sepultar as suas esperanças, e somente com o rosto banhado em lágrimas. Mas o texto diz que esses dois grupos vão se encontrar. O grupo de pessoas tristes com um grupo de pessoas chorando. O júbilo daqueles que estavam dizendo Jesus é maravilhoso se cessa. Quem aqui continua com som alto, ou gritando, ou rindo, quando você vê um cortejo fúnebre na sua frente? Todo mundo para, alguns tiram até o chapéu, não é isso? Em reverência, em respeito àquela família. E naquele exato momento houve um silêncio. Os choros também foram estancados, porque aquela cidade não tinha visto tantas pessoas subindo, talvez imaginando, gente, o que está acontecendo? Não tem nenhuma promoção aqui em cima, não tem nada para se comprar assim demais, e eles estão vindo aqui para quê? Por que está vindo essa multidão tão feliz aqui para a nossa cidadela? E tudo ficou quieto por alguns momentos, mas o texto diz que nesse momento de silêncio, apenas uma pessoa prosseguiu, apenas um homem continuou andando. E ele anda com o olhar fixo exatamente naquela mãe, banhada em lágrimas. Ele continua com o olhar fixo para aquela mulher que estava completamente em pedaços naquele instante. E se você ler comigo o verso 13, diz o quê? Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse o quê? Não chores. Eu não sei como está na sua versão esta palavra se compadeceu. Você tem uma outra versão aí que possa me ajudar?
Versículo 13. Todo mundo está com a mesma expressão, se compadeceu? Oi? Íntima compaixão. Se compadeceu com íntima compaixão. Tem outra versão além dessa? Muita pena. Bom, é interessante, aqui tem uma palavra enorme, não é um palavrão, mas é uma palavra grega. Eu tenho que falar devagar. Splagkinizomai. Pastor, eu tenho que guardar isso? Não, pode ficar tranquilo. Splagkinizomai, aqui usado pelo autor, quer dizer intestino se revirando. Meu Deus, que negócio é esse? Como assim? Você já sentiu aquela dor de barriga do nada, como alguns dizem, né? Deu um piriri. Senhor, corro para o banheiro, né? A ideia aqui é o seguinte: a parte central do corpo se removendo por inteiro. Porque no contexto aqui do Novo Testamento, o centro das nossas emoções estava aqui. Porque quando a pessoa ficava nervosa, ela sentia mexer logo aonde? No intestino. Então essa é a expressão do texto grego. A compaixão de Jesus, quando ele teve uma íntima compaixão, quando ele se moveu em direção àquela mulher, o autor sagrado quis mostrar como se ele tivesse sido totalmente remexido por dentro. Ele ficou completamente sensibilizado, sentiu a dor daquela mãe. Dá para vocês entenderem o que Jesus estava passando? Meus irmãos, é por isso que quando eu olho nesse texto, eu vejo Jesus se sentindo tão assim abalado junto com ela, comprando a dor daquela mulher. E ele então traz uma palavra para ela, e a palavra é: não chores. Talvez você diga: pastor, que coisa linda. Não, gente, vamos pensar bem aqui. Essa palavra talvez seria uma palavra sem sentido para esse contexto: não chores. Porque talvez naquele momento, a palavra que ela gostaria de ouvir, como todos estavam em volta dela chorando também, é a palavra: meus pêsames, meus sentimentos, não chores. Talvez se fosse eu e você no lugar daquela mamãe, será que a gente iria responder o que é para Jesus? Senhor, o Senhor está falando para eu não chorar? Como assim? Senhor, o Senhor tem noção do que o Senhor está me pedindo agora para fazer? Não chorar? O Senhor sabe o que eu estou passando? O Senhor sabe exatamente qual é a minha vida? Eu não tenho ninguém, Senhor. Meu esposo se foi, este caminho é conhecido por mim. Senhor, agora o meu único filho, eu digo único filho, se foi, está aqui na frente morto. É a pessoa que eu depositei meus sonhos, Senhor. É a pessoa pela qual eu depositei meus planos, minhas atenções, todo o meu amor. Senhor, esse aqui é o meu único e verdadeiro amigo, a minha única expressão de amor que sobrou, está aqui, inerte, gelado, sem vida. Como o Senhor diz para mim: não chores. Pensa comigo, talvez naquele exato momento ela poderia ter feito isso. Só falando para não chorar, eu tenho que chorar, porque o próprio Cristo lá em João 11 vai chorar quando ele vê que Lázaro estava sepultado. Sabe o que acontece aqui? Esta mãe, em momento algum, questionou Jesus por esta palavra não chores, porque pelo contexto aqui, ela não era discípula de Jesus, ela não conhecia Jesus ainda, ela muito menos sabia que ele tinha poderes, ela muito menos sabia que ele era o Messias, porque ela estava lá em cima, em Naim, cuidando da sua família, e Jesus estava iniciando o seu ministério, vindo de Cafarnaum. Então aquela mulher poderia sim ter falado: Senhor, o Senhor está mandando não chorar, e aquela multidão também, que negócio é esse? Só que eles não falaram nada, e ela também não. Sabe por quê? Porque quando ela ouviu Jesus falar, a voz de Jesus impactou o seu coração. Aquela palavra que ela ouviu, não chores, não era uma palavra qualquer, não era vindo de qualquer pessoa. Meus irmãos, o que eu vejo nesse texto aqui, que nesse exato momento essa mulher era uma mulher tão querida, porque ela também sábia, ela ficou em silêncio, ela não questionou Jesus, ela quis ouvir Jesus, e como essa mulher era amável, em momento algum, mesmo sentindo dor, ela falou alguma coisa em direção a Jesus, diante da sua palavra. Sabe o que eu aprendo com esta mamãe? Como seria bom se todos nós também na hora da dor, pudéssemos ouvir mais e falar menos. Como seria bom se todos nós, principalmente os filhos, na hora da dor, pudéssemos ser mais amáveis. Como seria bom se os maridos pudessem também ser como esta mulher aqui, ser amável, poder enxugar as lágrimas da dor das suas esposas, entender o que elas estão passando. Meus irmãos, essa mulher prova que era uma mulher de fé, uma mulher de garra, uma mulher que estava abalada sim, coração abalado, mas em momento algum você vê esta mulher aqui
aqui questionando a ação de Jesus Cristo. Gente, preste atenção. Quando Jesus vem de Cafarnaum, está indo para Naim, o que aconteceu? Aquele homem poderoso, centurião, comandando 100 soldados romanos, se jogou aos pés de Jesus, implorou a Jesus, se humilhou, reconhecendo a soberania, o poder, a majestade de Jesus Cristo. E agora, nesse texto, você não vê, em momento algum, alguém aqui se ajoelhando perante Jesus. Você não vê ninguém determinando uma cura. Olha, por favor, Jesus, cure o filho dela, ou restaure, ou ressuscite-o. Você não vê isso. Por quê? Porque ninguém conhecia Jesus. A fé estava abalada? Estava. Mas aquela mulher entendeu que quem apareceu na presença dela não era qualquer homem. Era alguém poderoso, porque a sua voz mexeu no fundo do coração daquela mulher. O que eu entendo aqui, que a misericórdia de Jesus sempre vai transcender o nosso entendimento. Nós não podemos limitar Jesus dentro das nossas teses teológicas. Gente, meus irmãos, entendam isso, minhas queridas irmãs, o Pai eterno não está subordinado à nossa vontade. Jesus chegou ao ponto de olhar para esta mulher e falar, não chores, mas ele não parou nisso. Ele começou a tratar do coração desta mulher ferida, e naquele momento, ele dando uma atenção para ela, ele estava mostrando para ela, eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida. Sabe o que Jesus me ensina? Que quando ele se aproxima de nós e nós estamos dando atenção para ele, como esta mãe deu atenção, mesmo sem questioná-lo, porque ela sabia perfeitamente o quanto ela estava sentindo dor, para ele dizer não chores. Ela compreendeu, este homem vai fazer algo maravilhoso acontecer na minha vida, porque a palavra dele é uma palavra muito diferenciada. Ele está falando comigo e eu sei que algo vai acontecer neste momento. Queridas mães, Jesus fala para você nesta manhã também, eu sei da sua dor, eu sei que você está passando, eu sei que você está vivendo talvez a pior fase da sua vida conjugal, não chores, eu conheço o seu coração, eu estou aqui, eu cuidarei de você. Esta é a primeira lição. A segunda lição, eu vejo que esta mãe teve a vida transformada por Jesus, porque ela soube sofrer calada. Vocês podem ver no versículo 14 que em momento algum ela começa a gritar, em momento algum ela começa a falar, porque Deus fez isso comigo. Olha o verso 14, depois que Jesus falou com ela, não chores, ele se aproximou de quê? Do caixão, e ele tocou no caixão, e aqueles que carregavam o caixão pararam, e aí Jesus deixou uma ordem muito clara no imperativo, jovem, eu lhe digo, levante-se. Meus irmãos, é incrível que a lei judaica cerimonial diz que jamais poderia se tocar num defunto. Se vocês olharem em Números 19, verso 11, vocês vão ver que Deus proibiu alguém tocar até mesmo no caixão da pessoa que está morta, porque a pessoa se tornaria impura. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus vai lá e logo toca, não chores e toca no caixão? Será que foi para lembrar aquela sofrida mamãe que o seu filho estava ali morto? Será que foi para atrapalhar aquele cortejo fúnebre? Ou quem sabe para brincar com os sentimentos daquela mamãe? Claro que não. Queridos, Jesus tem o seu modo de agir e a princípio nós não entendemos. Pela lei, Jesus estaria impuro, mas ele era o puro e perfeito Deus. Ele tocou naquele caixão porque ele sabia o que ele iria fazer. Ele estava indo contra toda a legalidade judaica, que estava dizendo, quem está aqui é o Senhor da vida, é o Deus Todo-Poderoso. Queridas mamães, o que tem feito vocês nesta manhã ficarem chorando? Jesus quer trocar as feridas dos seus corações. A ferida que o seu esposo lhe causou, ele quer derramar um bálsamo agora. Talvez a sua ferida que você está sentindo agora é por causa de um filho que machucou você com palavras, eu não sei. Talvez hoje você esteja vivendo momentos tão delicados da sua vida como mãe, como mulher. Creia numa coisa, Jesus cuida de você. E Ele vai tocar exatamente naquilo que mais te causa dor. Repare aqui, Jesus, Ele tocou no caixão. E se nós formos pensar de forma racional, isto seria a pior brincadeira de mau gosto que alguém poderia fazer num funeral. Diante de todos, expôs o defunto e falou, sai daí do caixão. Naquele exato momento, aquilo criou um impacto, ao mesmo tempo uma esperança, mas misturada com medo. Se aquela mãe não entendesse o agir de Jesus, se aquela mãe não tivesse reconhecido a voz de Jesus como uma voz poderosa, ela poderia ter
naquele momento falado: ó homem, por que você está fazendo isso? Ó homem, você já falou para não chorar. Como não chorar se eu estou sofrendo? Agora você está tocando na minha dor. Você foi tocar justamente no meu filho que eu perdi. Se você não pode fazer nada. Gente, esta mulher não questionou Jesus. Ela continuou calada, somente vendo o agir de Deus. É por isso que Jesus disse: não chores. E Ele diz para você também: não chores, porque eu estou no comando da sua vida e eu estou tocando aonde precisa ser tocado. Meus irmãos, eu olho para esse texto e a primeira coisa que vem na minha mente é o Salmo 29. Vocês lembram o que diz o Salmo 29, a partir do verso 4? Quando Jesus falou: não chores, e quando Ele gritou: jovem, eu te digo, levante-se. É exatamente a prática daquilo que está no Salmo 29, verso 4. Você pode ler comigo? Olha o que a Bíblia nos ensina: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos gritam: glória. Esta é a voz do Senhor. Esta é a voz que Jesus pronunciou. A voz poderosa, a voz majestosa, a voz que fala comigo e com você nesta manhã também. Não chores, eu sei o que você está passando. Aquela mãe, ela simplesmente entendeu o que Jesus estava falando com ela, simplesmente ao ouvir aquela voz, mesmo que ao ponto humano aquela voz falou algo que aos olhos de todos e ao ouvido de todos não fosse algo tão consentido assim. Como não chorar diante de tamanha tragédia? Mas não era qualquer um que falou ali, era Jesus Cristo. A sua voz era poderosa. E o que é interessante, que nós olhamos Jesus simplesmente olhando para esta mãe com um carinho muito especial. Ele sai desta cidadela e ele não mexe com mais ninguém, não cura ninguém. Ou seja, Jesus foi até Naim somente para tratar da dor do coração daquela mãe. Jesus te trouxe até aqui, mãe, nesta manhã, para você receber todas as nossas homenagens, mas para dizer para você também: não chores. Eu sei o que você está passando, e eu vou tocar naquilo que você está sentindo dor, porque eu sou Deus e cuido de você. Você crê nisto? A última lição vai nos mostrar a consequência de toda essa história. Jesus transformou a tristeza desta mãe em alegria, quando Ele devolveu para ela a esperança da sua vida, o seu filho. Olha comigo o verso 15, que coisa interessante. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus então o entregou para a sua mãe. Gente, eu acho incrível esse texto, que aquele jovem estava morto, de repente ele acorda e já começa a bater papo, como se não tivesse acontecido nada. Gente, aconteceu, está tendo alguma festa aqui, eu fico imaginando, se ele estivesse falando alguma coisa, falaria isso. Tanta gente aqui atrás, com o olho meio vermelho, nariz vermelho, não sei, um outro povo ali na frente, é gente demais nesse lugar, está acontecendo alguma coisa aqui? Mãe, e aí mãe, o que aconteceu? Vocês imaginam, porque o texto fala, numa expressão grega, que é como se ele começasse a fazer uma fala como de um tagarela, falar sem parar. Olha que coisa incrível. Jesus se dirige àquele jovem e deu a vida para ele, porque ele era o Senhor da vida. E naquele exato momento o povo ficou impactado. O povo ficou: gente, espera aí, isso para mim é demais. Até o povo que estava subindo com Jesus ficou impactado, porque até então Jesus para eles era um curandeiro. Jesus para eles era um homem que curava feridas, curava enfermidades, mas até então não tinha ressuscitado uma pessoa. E aí eles olharam: peraí, este homem é muito além do que nós imaginamos. Este homem é Senhor da glória. Este homem é poderoso. Este homem não é qualquer um homem. Com certeza ele deve ser o Messias. E todos ficaram cheios do temor de Deus. E aquela mãe pôde sentir o abraço do seu filho novamente. E sentir aquele calor humano dele novamente. Aquela mãe teve um abraço inesquecível com seu filho. Gente, eu fico imaginando aquele abraço. Como aquilo foi impactante para o coração daquela mãe que tanto havia sofrido até aquele momento. Um abraço que alegrou o coração de todos que ali estavam. E todos puderam dizer: de fato, Deus está neste lugar. Ah, minhas queridas mamães, Deus está aqui neste lugar.
Ele sabe o que você precisa. Ele está tocando naquilo que é necessário tocar na sua vida. E você pode ter certeza absoluta de uma coisa, que todos vão regozijar e celebrar ao Senhor por aquilo que Ele há de fazer por você. Duas emoções nessa história, dois caminhos, duas direções. Um grupo subindo alegre, um grupo descendo triste, abalado. Um momento, um encontro, uma palavra talvez não tão compreensível. No meio de tudo aquilo, pare de chorar, não chores. E de repente, a palavra, jovem, levanta-te. E aquele jovem voltou a viver. Jesus nos ensina aqui, mamãe, que é impossível. É impossível continuar descendo para sepultar os seus sonhos quando você tem um encontro genuíno com Cristo. É impossível você continuar banhado em suas lágrimas quando o autor da vida é o autor da sua história também. É impossível. Jesus, Ele demonstrou tamanho amor por uma mãe, assim como ainda hoje Ele tem tamanho amor por você, mamãe. Ele sabe da sua dor e você só encontrará consolo, celebração no meio das suas lágrimas, se você de fato estiver nas mãos de Jesus Cristo, o autor da vida. Ele diz para você nesta manhã, não chores, eu conheço a sua dor. É por isso que eu quero orar por você, mamãe, nesta hora. Eu quero orar por você, mamãe, que este momento talvez não é um momento tão alegre no seu coração, mas é um momento que Deus permitiu você estar aqui. E eu quero colocar a sua vida diante desse Jesus, porque Ele também se faz presente entre nós e em nós. Ele é o autor da vida. Ele diz para você, não chores. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esta mamãe lá de Naim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi até ali, justamente para cuidar de um coração ferido e machucado, um coração de uma mãe que estava sem esperança, uma mãe que estava desiludida, uma mãe que estava anestesiada pela dor. Obrigado, Jesus, porque quando o Senhor disse para ela não chorar, na hora que ela deveria chorar, porque era natural, ela entendeu que a sua voz não era a voz de qualquer homem, era a voz do Todo-Poderoso Deus. Obrigado, Jesus, porque essa história nos mostra que o Senhor fala conosco dia após dia, através da Tua palavra, através das circunstâncias. Ó Deus, obrigado porque o Senhor sabe da dor de cada mãe, sabe da dor de cada filho, de cada pai, de cada pessoa aqui nesta manhã. O Senhor conhece o que estamos passando e só o Senhor tem poder e autoridade para falar para cada um de nós, não chores. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor tocará exatamente naquilo que mais nos causa ferida hoje. E sabemos que o Senhor vai tocar exatamente para restaurar, para revigorar, para curar, para transformar, a fim de que o Teu nome seja glorificado em cima de todas as vidas que estão aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente, Emanuel. Obrigado, Jesus, porque o Senhor devolveu para esta mamãe tão sofrida a sua alegria, os seus sonhos, o seu filho. Ó Pai, eu não sei quantas mamães estão aqui agora e talvez estão vivendo os momentos mais difíceis da sua história. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre elas o Teu bálsamo e que elas possam sair daqui, ó Deus, se sentindo abençoadas por Ti, amadas por nós, e que elas possam continuar vivendo, ó Deus, esta vida com os olhos sempre fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe as nossas mães, abençoe cada mamãe que está nos assistindo em casa também, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, mamãe. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nesta manhã que eu tenho certeza que marido nenhum vai colocar sua esposa no fogão. Certo, irmãos? Eita, não levei muita fé nisso não, né? Que você vai abençoar a sua esposa hoje, vai fazer o almoço para ela, ou vai levar para almoçar fora. Então fique tranquilo, mamães, que vocês não vão para a cozinha hoje. Tá bom? Vamos colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Que você tenha um Dia das Mães lindo e abençoado por Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Aqueles que estão perto das suas mamães aqui agora, por favor, fiquem perto dela agora. Eu queria que você pudesse dar esse abraço, já que a gente não pode abraçar
por causa da Covid-19, mas com a sua mamãe que você abraça sempre, dê um abraço para ela, nela agora, diga para ela que você a ama, e vamos nesse momento que vamos encerrar o culto, orar a Deus pela vida da nossa mãe. Você está do lado dela? Eu quero te desafiar a orar com ela agora. Ore por ela, agradeça a Deus pela sua vida. Você, mamãe, que não tem o seu filho aqui, agradeça que Jesus, Ele está com você agora também. Ele te abraça neste momento, Ele cuida da sua história. A você que não tem mais a sua mamãe, Jesus Cristo cuida da sua vida agora também. Ele te abraça. Você já pôde orar para sua mamãe? Diga para ela que Deus te abençoe, mamãe, em nome de Jesus. Vamos encerrar este culto adorando ao Senhor.